Agora vamos de atualização sobre a cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta. Ela teve uma piora no quadro clínico, ela está em coma. Vasti, quais são as informações do boletim que saiu agora há pouco? Pois é, as últimas informações... Ontem, né, gente, do fim da tarde, de ontem para hoje, muito se falou sobre a Paulinha, sobre o estado de saúde dela. Coisas muito graves foram ditas. Havia também uma dificuldade, o hospital publicou uma nota dizendo que ela teve uma piora no quadro clínico, uma piora grave, precisou ser colocada em coma e que ela precisava inclusive de uma transferência. Então ela estava em um hospital e precisava ir para um outro para ser melhor atendida. Mas precisava estabilizar antes? Mas precisava estabilizar, ela não estava em condições neurológicas estáveis para poder fazer essa transferência. Mas, devido à urgência, eles conseguiram, no final da tarde de ontem, fazer essa transferência. Ela já está num outro hospital para ser atendida. E agora a ideia é tentar entender o que está acontecendo com a Paulinha e por que ela teve essa piora, né, tão rápida e tão severa. A Paulinha, na semana passada, ela voltava de shows que ela estava fazendo, ela se sentiu mal em São Paulo. Quando ela chegou em Aracaju, ela procurou um hospital, ela tinha sentido enjoo, tontura, náuseas, tinha passado mal, sentido mal-estar mesmo. E estava incomodando, então ela procurou um hospital. E ela inicialmente foi diagnosticada com problemas renais. Ela precisou depois ser transferida para uma UTI para poder fazer a diálise. E de ontem para hoje, aí o quadro dela se complicou muito. Nossa, foi muito rápido. Então, algumas coisas que podem justificar isso seria uma bactéria que ela teria contraído e essa bactéria estaria atacando o cérebro e por isso ela precisou ser colocada em coma e por isso o estado tão grave da Paulinha. E os problemas renais que também podem causar, né, os rins quando não funcionam, acaba gerando uma série de problemas para todo o organismo. Vasti, na semana passada, na quinta, eu encontrei com o Daniel Dial, que canta com ela. A gente encontrou lá em São Paulo. No evento. E aí ele tinha falado que um dia antes eles tinham inclusive dado uma entrevista naquele Podpar, que é um podcast, né? E que a Paulinha tinha passado mal antes da entrevista, tinha passado mal lá antes e aí eu até perguntei, cadê a Silvânia, cadê a Paulinha? Aí ele falou, não, a Paulinha não tá bem, já voltou para Aracaju, eu fiquei aqui pra ver aqui o evento, mas ela não pôde ficar, vai lá fazer uns exames e tal. Mas algo, né, rotineiro e tal. A princípio foi isso, assim, ela sentiu mal, parecia algo trivial ali, vou procurar um médico pra saber, né, pra me dar um remédio, um medicamento, alguma coisa pra tirar esse mal-estar. É porque a piora foi muito rápida, No início da semana ela precisou ser internada lá no hospital em Aracaju e a evolução do quadro foi bem complexa e rápida. Na terça-feira mesmo, o marido dela se manifestou, até ontem eu falei isso, que ele tentou acalmar os fãs, dizendo que muitas pessoas estavam falando que o quadro era grave, mas que o quadro dela era estável, que ela estava precisando fazer esse tratamento de diálise, mas era um quadro estável e tal. Isso foi na terça-feira. E aí depois disso, as coisas realmente foram se complicando, né? Até que ontem à tarde ela teve essa piora severa que a levou para UTI e agora num estado de coma, né? A gente tem aqui o boletim mais atualizado, imagens, diretor? Esse boletim é o boletim que fala da transferência. Sim. É o boletim do Hospital Unimed, Sergipe. E aí ele fala que a paciente, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma. Esse foi o boletim de ontem à tarde, tá vendo? Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas por instabilidade neurológica não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento. Mas essa transferência, ela foi feita. Eu tô aqui, eu recebi aqui o boletim do Hospital Primavera. Eu tô com ele aqui, que eu acabei de receber. Esse boletim foi emitido, pode abrir para cá, que não é esse comunicado aí. O boletim que a gente recebeu aqui, já da Rede Primavera de Saúde, diz que a paciente Paula Menezes Nascimento Leca Viana foi admitida nesse hospital no dia de ontem, 17, né?
foi diretamente enviada para UTI com quadro de coma em investigação. Justamente isso que você falou, Basti. No momento, ela se encontra clinicamente estável, o quadro infeccioso controlado e respirando com suporte de aparelhos. Quem assina esse laudo é o Dr. Ricardo Leite e também o Dr. André Luiz. Bom, essas são as últimas informações atualizadas e laudos médicos que a gente recebeu da Paulinha. Oficiais. A gente tem essa informação da bactéria, inclusive, foi uma informação divulgada pelo jornalista Léo Dias. A fonte que ele informa é a própria equipe da Paulinha, que teria revelado isso, que ela estava com uma bactéria no cérebro e que agora era uma corrida contra o tempo, que os médicos estavam tentando investigar o motivo, né, o que causou, como, enfim, o que fazer em relação a isso. Ontem, quando a gente deu a notícia que ela estava no hospital, ainda não tinha saído a informação sobre o coma dela. A informação saiu exatamente às 3h30, logo que a gente encerrou aqui o programa. E aí a nossa equipe começou a acompanhar já o caso junto à assessoria também. E a gente passou também a observar como que estava a manifestação dos fãs, o nome da Paulinha nos trends de Twitter e tudo mais. E é impressionante como em poucas horas, dona Edna, a quantidade de informações falsas começou a se dissipar, a ponto de dizer que a Paulinha tinha morrido já. Né? Ela estava com morte cerebral, algumas pessoas tinham dito inclusive que ela tinha morrido e outras que ela estava com morte cerebral. No início da noite, a banda precisou, a família precisou realmente fazer uma campanha grande para poder combater essas informações falsas, né, Basti? A assessoria de imprensa do marido dela, o Clevinho Santos, eles até fizeram um pedido para que as informações realmente sejam retiradas da página oficial dela, que eles iam postar todos os boletins e todas as informações lá, para que os fãs pudessem acompanhar e as pessoas pudessem saber o que estava acontecendo. Então são esses boletins, né, esse que o Dan mostrou, esse de ontem que a gente mostrou, são boletins assinados pela equipe médica que eles vão divulgar sempre que saírem novos boletins, que eles vão divulgar. E combateram também a notícia de que ela teria sofrido morte cerebral, dizendo que é uma notícia falsa e que isso não aconteceu. E fica aí o pedido, né, todo mundo pedindo, ela é uma pessoa muito querida. O ex-marido, que já participou da banda, cantou com ela também. Ele foi visitá-la no hospital ontem, inclusive. Ele falou, olha, eu vi um depoimento que ele disse que ele chegou lá muito preocupado, mas sentiu que ela estava com um semblante bom, saiu um pouco mais aliviado. O Daniel, que é parceiro dela de palco, também foi lá e deu um depoimento dizendo que, olha, ela realmente está em coma, mas não essa história de morte cerebral, não. Todos os boletins que surgiram dali, até porque o hospital não pode omitir, né, um quadro clínico, vão pelo caminho de que ela está estável nesse momento, em coma, mas estável, sendo acompanhada e investigada, para poder realmente entender o que está causando esse problema agora no cérebro da Paulinha, né? A Paulinha, ela tem 43 anos, né? Muito jovem. Muito jovem, muito jovem. Ela é integrante da Calcinha Preta desde 1998, mas ela vai e volta, né? Todos ela já eles. teve algumas passagens todos eles ali. Passaram, voltaram, mas ela voltou acho que em 2018 e continuou, 2018 né? ela voltou e permanecia firme até agora. Está aí. E vai continuar. Vai continuar, se Deus quiser, já ela vai estar bem. A gente vai acompanhando durante o fim de semana também, através das redes sociais, a Hora da Venenosa Minas, você vai poder se atualizar sobre os novos boletins médicos da Paulinha Abelha.